Flávio Bolsonaro lançou o programa dele de segurança e, segundo o pessoal do Brasil 247, é um programa inspirado em Bukele. Olha que coisa, né? O pessoal do Brasil 247, vocês não precisam me convencer não, eu já vou votar no Flávio Bolsonaro já, não precisam me convencer não, né? É o que eu falo para vocês, para o pessoal da esquerda, que coisa terrível. Eles vão tentar prender os nossos bandidos e não sei o que lá, né? Mas beleza, acho uma ótima notícia do Flávio Bolsonaro. Vamos falar sobre o plano dele, o que tem de positivo nessa história. E também vamos falar do jingle dele aqui. Ele fez um videozinho aqui que está com muito sucesso aqui, ó. Vem com fé do Flávio, bateu a marcha de carnaval do Zema e virou a peça de pré-campanha mais vista dessa eleição. Ótima notícia, o Flávio está decolando com essas iniciativas. A área de segurança pública é o ideal realmente para isso. Eu sou Peter Turguniev. Esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de junho de 2026, são 10 horas da noite e as notícias foram sugeridas por Melhor do Mundo em Capturar Coelhinhos, Cacetão Caverna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Flávio Bolsonaro anunciou plano de segurança com presídios inspirados em Bukele e defesa de castração química, né? É lógico, se você ler a matéria aqui do Brasil 247, eles estão criticando isso, acham um absurdo e coisa e tal. E uma coisa que eu acho positivo no modelo do Bukele é a questão dos mega presídios mesmo. Você consegue uma economia de escala muito grande com esse tipo de situação, né? Então eu não vejo problema nessa área. Eu já falei para vocês que eu sou um garantista, então eu não acho que algumas das mudanças que o Bukele fez, como por exemplo a possibilidade de você ser preso meramente porque tem tatuagens de organizações criminosas, eu vejo isso como um problema, né? Porque a pessoa pode ter feito a tatuagem, se arrependido depois, pode não fazer parte mais da organização criminosa e coisa e tal. Então, assim, é uma situação que eu acho que é um pouco exagerada, né? Eu tenho que reconhecer, eu faço isso sempre. Eu estive em El Salvador, a situação lá realmente é muito boa. O pessoal de El Salvador gosta muito do Bukele, exatamente porque ele conseguiu eliminar essa gangue de criminosos que tinham lá, chamadas marras que tinham lá, né? São duas principalmente lá, né? E fez isso justamente com essas medidas, digamos, exageradas. Eu acho que a questão de ter presídios e coisa e tal, ok, eu acho que é uma boa medida, eu acho que realmente ajuda. A gente não tem a dúvida que os presídios brasileiros são um problema, haja visto que o PCC e o Comando Vermelho são fortes exatamente por conta disso, né? Vocês sabem que esses líderes do PCC e do Comando Vermelho preferem estar presos, né? Porque eles são protegidos. Se eles estão na rua aí, se eles estão nos morros aí, eles podem ser mortos por rivais, né? Se eles estão no presídio, é mais complicado, eles têm proteção. Então dá para ver que realmente essa situação dos presídios brasileiros não resolve. O tal do regime disciplinar diferenciado é muito importante nesses casos. Então eu acho essa medida do Bukele muito boa, de fazer os mega presídios, né? Agora outras medidas nem tanto. Vamos ver aqui, ó. O Flávio apresentou o plano de segurança, leia as 12 medidas aqui. O pacote dele, está aqui a íntegra do PDF, aqui, ó, Plano Brasil Sem Medo, que ele apresentou agora. E só para fazer uma curiosidade, antes da gente entrar nos detalhes desse plano aqui, né? Ele fez isso ele fez um esquemazinho que ele falou: na próxima quinta-feira eu vou dar uma péssima notícia para o Comando Vermelho, o PCC e o PT. Me aguardem, né? Então tá aqui o Flávio Bolsonaro né, anunciando que ia dar uma má notícia, e de fato ele lançou esse vídeo aqui, essa live, o Vem com Fé, uma live que justamente publicou esse plano inicial que eles fizeram aqui, justamente sobre a questão de né, como é que vão tratar a segurança pública, né? Então todos os itens aqui de mecanismos que eles vão fazer, os 12 pontos que eles pretendem lançar com isso aqui, que a gente vai ver em detalhes agora, né? Então foi uma live longa ao longo do dia de ontem. É verdade que acabou que ninguém falou muito disso, porque, né, tinha tanta coisa, o Jacques Wagner sendo perseguido lá pela polícia, né, com a questão do envolvimento com o Banco Master e um monte de coisas, então acabou que a gente não falou muito sobre isso, mas é importante ver esses pontos aqui, porque são pontos importantes, né? E outra coisa, antes da gente entrar propriamente no plano de segurança, a campanha Vem com Fé do Flávio cresceu bastante, ele tem usado muito isso daqui, está aqui no link da descrição esses vídeos para quem quiser ver, tem aqui no Twitter também, e é muito bacana essa campanha dele. Agora vamos ver o plano propriamente dito, né?
Aqui no Poder 360 tem o resumo dele, são 12 pontos aqui principais, e é lógico, as facções, o Comando Vermelho e o PCC serão enquadradas como narcoterroristas. A gente já tem uma parte disso com o governo americano, acho uma boa ligação isso daqui. A maioridade penal, redução de 18 para 16 anos, isso também já há iniciativa nesse sentido no Congresso, ok, acho uma coisa positiva. Fronteira do país, criação do Sistema Nacional de Fronteiras, ele fala em colocação de tropas de elite nas fronteiras brasileiras, né? Sem dúvida alguma é um desafio muito grande. O Brasil tem fronteiras enormes e fronteiras que são muito difíceis de serem guardadas, tá? Então é uma boa notícia esse Sistema Nacional de Fronteiras dele aqui, né? Construção de 5 novos presídios federais, justamente a ideia é fazer os mega presídios, tal como o Bukele, para você desafogar o sistema atual de penitenciárias, que acaba ajudando o PCC, Comando Vermelho, coisa e tal. Castração química para condenados por estupro e abuso de criança, e monitoramento com tornozeleira e endurecimento de penas para feminicídio. A questão do reforço na fiscalização em portos para o tráfico da cocaína, dobrar investimentos federais em segurança, né, ou seja, investir mais em segurança pública, sistemas de reconhecimento facial, ter um sistema nacional integrado para reconhecimento facial, né? Isso é uma coisa que me deixa um pouco assustado, tá? É uma coisa positiva para a segurança pública, sem dúvida alguma. O meu temor nesse caso é isso começar a ser usado para questões de privacidade, né? Ah, tá devendo imposto? Ih, o cara foi visto não sei aonde, não sei o que lá, né? Não é impossível você imaginar esse tipo de coisa acontecendo. E esse outro item aqui também eu acho que é um item meio complicado. Progressão de regime, vetado para condenados por crimes hediondos. Por que eu digo que isso é problemático? Porque, na verdade, a lei dos crimes hediondos, quando ela foi criada, ela já previa a vedação de progressão de regime, ou seja, não haveria progressão de regime. E o que foi entendimento da justiça brasileira é que isso não seria justo, não seria válido, então não pode, eles consideraram inconstitucional a lei que veda a vedação a progressão de regimes, né? Então o que ficou hoje é que há uma progressão de regimes mais lenta para quem comete crime hediondo, mas ela continua existindo. Então eu não sei se o Flávio vai conseguir implementar isso daqui, vai depender de alterar o STF primeiro, né? Com relação a roubo de celular, endurecimento de pena para roubo, furto e receptação. Então, esses aqui são, de forma geral, os pontos principais aqui do plano do Flávio Bolsonaro. Então aqui, ó, terrorista tratado como terrorista. Vamos declarar o PCC, o Comando Vermelho, milícias e todas as outras facções como organizações narcoterroristas. Serão perseguidas com força e inteligência para que seus líderes sejam presos, né? Então, ou seja, isso aqui é uma coisa ótima, porque já mostra um confronto direto com a proposta do Lula, que, ai não, os nossos criminosos e não sei o que lá, já mostra uma visão completamente diferente, né? Crime do menor não é do menor, né? O governo brasileiro vai apoiar e sancionar a redução de maioridade de 18 para 16 anos. Vamos punir também maiores de 14 anos que cometerem crimes graves, como estupro, tráfico, etc. É aquela ideia da deputada Júlia Zanata, né? A gente chegou a falar sobre isso, né? Então quem comete crime como gente grande vai ser punido como gente grande, né? O item 3, tropa de elite nas fronteiras. Temos 16 mil quilômetros de divisas abertas e um efetivo de um policial para cada 100 quilômetros. Esse liberou geral do Lula vai acabar. Vamos criar um sistema nacional de fronteira, uma tropa de elite do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, equipada com armas de guerra, inteligência e tecnologia, responsável por criar um padrão na fronteira. Isso, de certa forma, já existe. Tá? O Exército Brasileiro já tem vários quartéis, várias unidades na fronteira, e eu acho que é uma boa maneira você criar esse sistema de fronteiras para proteger melhor as fronteiras, né? E mais presídios, menos bandidos soltos. O Brasil terá 5 novos presídios de segurança máxima no modelo adotado por El Salvador, ou seja, serão 5 super presídios, grandes presídios, né? Eu imagino que é isso que eles vão fazer, né? Para tirar o medo do cidadão e botar medo no bandido, ele vai se chamar treva. Os chefes de quadrilha e marginais de alta periculosidade serão tirados de circulação e isolados. Com isso, os bandidos vão deixar de controlar as facções de dentro dos presídios, como acontece hoje, né? Então, uma boa medida, realmente, sem dúvida alguma, né? Cortar o mal pela raiz. Vou usar a força da presidência da República, minha experiência como senador, para provar e implementar a castração química de criminosos que abusam de mulheres e crianças, né? Isso é uma medida que tem já em vários países do mundo, tá? Eu tenho que falar para vocês que não é uma coisa tão eficaz quanto você pode imaginar, não, tá? Mas
é uma vantagem isso daí, sem dúvida alguma, né? É uma coisa positiva, vai no caminho correto. Uma pessoa que toma os remédios de castração química não quer dizer que não vá fazer maldade com ninguém, tá? Infelizmente tem pessoas com doenças mentais que mesmo com a castração química continuam fazendo maldade, mas de qualquer forma é um passo na direção correta, né? Tolerância zero para o feminicídio, né? A medida protetiva vai deixar de ser um pedaço de papel para ser um instrumento real de proteção das mulheres, uma coisa muito positiva, sem dúvida alguma. Eu critico muitas vezes a justiça que tende a favorecer mais as mulheres do que os homens e coisa e tal, mas ninguém é a favor de feminicídio, é ótimo que tenha um tratamento duro com essa coisa, né? Acabar com a cocaína made in Brasil. Não plantamos coca nem produzimos cocaína, mas sob Lula e o PT, o Porto de Santos se tornou uma dos maiores exportadores de cocaína do mundo, né? Isso eu já tinha falado para vocês, realmente uma grande... O Brasil é um corredor, porque como somos um país grande, né? Então acaba sendo mais fácil exportar cocaína através do Brasil do que da Colômbia ou da Bolívia, onde é o grosso da produção, né? Aqui, ó, menos verbo e mais verba, botar mais dinheiro na segurança pública, ok, parece razoável. Luz, câmera, prisão, e aí vamos implantar o Muralha Brasileiro, um sistema de reconhecimento facial integrado a bancos de dados criminais, inspirado no Smart Sampa da Prefeitura de São Paulo e no Muralha Paulista do Governo do Estado, né? Além de localizar foragidos e prevenir crimes, vamos vigiar portos, aeroportos e coisa e tal. Mais uma vez, eu temo um pouco pela questão da privacidade isso daqui, mas me parece uma boa medida também, né? Auxílio às vítimas, às famílias das vítimas, não aos bandidos. O novo governo do Brasil vai colocar a vítima em primeiro lugar. Os recursos hoje direcionados às famílias dos detentos serão redirecionados às famílias das vítimas, conforme recomendado pela ONU e por tratados internacionais que o Brasil é signatário, né? Uma boa medida isso. Sem desconto para a barbárie. Hoje, 4 em cada 10 presos são soltos após o cumprimento da pena ou liberados por progressão de regime e voltam a cometer crimes. Por isso, o governo do Brasil vai usar toda a sua força para acabar com a progressão de regime de quem comete crimes hediondos. Isso daqui eu adoraria que fosse verdade. Acho que merece, mas não sei se vai ter força para isso, porque como eu expliquei, só se trocar o STF. Se tiver um STF bem melhor, um STF bem diferente, talvez consiga, né? Quem não entrar na linha vai ser desligado da sociedade. Ao contrário do que diz Lula, quem ofende os brasileiros mais humildes, né? Pobre não gosta de comprar celular roubado. Pobre compra parcelado em 12 vezes. Por isso, o novo governo do Brasil vai jogar duro com quem rouba, furta e comercializa celulares roubados. Gostei da cutucada no Lula nisso daqui. Realmente muito boa essa visão aqui, né? Enfim, é um programa bacana do Flávio. Gostei muito da discussão dele. Acho que é um ponto importante, realmente, essa questão da segurança pública. É a grande vantagem que ele tem aqui no Brasil. Então, acho que é uma coisa positiva, né? É uma pena que a live dele não teve mais impacto, justamente porque aconteceu num dia que teve mais um monte de gente, um monte de coisa acontecendo também. A gente acabou falando de outras coisas, mas não deixa de ser uma ótima novidade isso daí. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.